penas que va más allá del código, va más allá de los códigos penales y procesales. Y evidentemente creo que nuestro cambio tiene que ser profundamente cultural. Profundamente cultural. Es una cuestión de corte o de sustantivamente idiosincrática. Pese a los años que han pasado desde que voltamos o regresamos a la democracia, promedialmente en los años 80, para casi toda América Latina, no sé hasta qué punto, por eso digo no sé, porque quiero dejarlo como una afirmación personal, sin comprometer a nadie, no sé hasta qué punto somos realmente demócratas cuando llegamos a las causas criminales. Me parece que más allá de sistemas acusatorios, que puros no hay, pero bueno, más o menos parecidos, más allá de esas mejoras que se han hecho en muchos países, en lo procesal, penal, como en algunos códigos penales, seguimos siendo profundamente deficientes y autoritarios, constatando la idea de que los autoritarismos, y en esto a mí no me interesa meterme en tema político, pero en esto solo haré una breve referencia y pido las excusas o dispensas del caso. Los autoritarismos no tienen derecha ni izquierda. Los autoritarismos son autoritarismos, provengan de donde provengan. Y cuando los detectamos, sin importar de dónde provengan, en el Estado de Derecho debemos apartarlos, quitarlos de un sistema o de una nomenclatura jurídica y, por supuesto, también de la parte operativa. La mayoría de nuestros países, y Uruguay no es excepción a ello, tenemos a esta altura más derecho penal, si es que es derecho penal es seguro, más derecho penal fuera del código que dentro del código. Y las características, por supuesto que trato de pensar en muchos de los países de la región, puede haber alguna excepción, pero la regla es esta, las características es que esas leyes especiales, específicas en materia penal, tienden a ser más rigurosas, más autoritarias, más punitivistas que los propios códigos penales que entendemos antiguos, superados, viejos, injustos. Claro, si uno dice todo eso de los códigos, pero ve que las leyes más o menos nuevas o recientes, con excepciones, tienden a ser estadísticamente de igual a peor, más bien peor, algo está fallando, hay algo que está mal. Porque no hay duda de que estamos en un sistema plenamente democrático y me atrevería a decir, sin importar exactamente qué país, unas muy bonitas, lindas democracias. Es decir, donde realmente se quiere avanzar, salgan bien o mal las cosas, se quiere avanzar. Uruguay tiene un código que era el famoso modelo del Codice Rocco italiano del tiempo del fascismo, retocado. El codificador José Ureta Goyena procuró, y así lo dijo, quitarle las expresiones fascistas del código. El éxito fue relativo, no logró quitarlas del todo, pero algo lo depuró. Un código de corte técnico-jurídico, en muchos aspectos parecido, no es igual, y esto el queridísimo amigo, colega y profesor Juárez Tavares lo sabe muy bien, bastante parecido al brasilero en ciertos aspectos. La matriz es similar, por lo tanto tenemos bastante en común. Ese código está superado, no hay duda alguna, no tenemos cómo olvidar que es un texto legal anacrónico en estos momentos. Sin embargo, el legislador uruguayo, en esto marco Uruguay, simplemente por no hacer referencia a otros países, nada más. El legislador uruguayo hoy es más autoritario que el Código Penal. Cuando legisla estableciendo mecanismos que significan más pena, más responsabilidades penales objetivas, más delitos imprudentes. Yo no digo que no tengan que existir, pero tiene que ser un terreno acotado, restringido, el menor de los posibles. Más delitos de omisión propia, legislada a texto expreso, como también delitos de omisión impropia con una construcción jurídica muy especial. Se describen como delitos de acción cuando en realidad son estrictamente posiciones de garante. Y
se transforman en realidad en verdaderas responsabilidades penales objetivas. Esto no es el problema de la categoría jurídica, es lo que hace el legislador. El legislador por momentos parece que hace magia, transforma las cosas que son de una manera en otra y legisla omisiones impropias que podían ser bien resolvidas o resueltas con el viejo Código Penal, artefacto de museo posiblemente, bien resueltas, las transforma en malas decisiones político-criminales, pero que están legisladas. Si bajamos esto a la tierra, lo que acabo de señalar, creo que acabo de describir las leyes que todos nuestros países suscriben, prácticamente sin discusión o con muy escasa discusión, sobre la valla entre capitales, sobre el narcotráfico, sobre el terrorismo. Nosotros no tenemos terrorismo, no tenemos terrorismo. Lo que sí tenemos son personas de terror. Pero terrorismo, sin embargo, estamos legislando, sintiendo el sonido de los tambores, del acta patriótica y de lo que ha pasado en otros países, que lo entendemos, pero no nos ha pasado a nosotros. Y vamos legislando siguiendo esa música, o viendo esa música, cuando no es nuestro problema. Desde ya advierto, ellos no legislan conforme a nuestros problemas. Eso también está claro. Más tipos penales abiertos que, por definición, me permito señalar que son inconstitucionales, diferenciándolos de los tipos penales parcialmente en blanco o en blanco, donde creo que a veces se confunde, pero no es exactamente lo mismo. En tipo abierto, el bien jurídico no está establecido, o si está establecido, es difuso el ámbito de tutela que se ejerce contra él, cuando no directamente no corresponde esa tutela en el ámbito penal, sino solo administrativo o civil. Dicho de una manera muy simple. Y por otro lado, los tipos penales parcialmente en blanco son incompletos y piden prestada a otra disposición legal eso que le falta para integrarse. Los tipos penales parcialmente en blanco o en blanco, en lo personal, no me gustan, pero reconozco que es muy difícil que exista un sistema, un corpus iuris, que no contemple algunas situaciones así, como un régimen excepcional. En cambio, los tipos penales abiertos son otra cuestión. Vulneran el principio claro de tipicidad, inequívocamente no describen acabadamente el tipo penal objetivo, ni tampoco el subjetivo. Y además de eso, vulneran el principio de legalidad constitucional, es decir, tanto en el campo constitucional como el campo de la ley son vulneratorios de principios irrenunciables, esos de los cuales no podemos bajarnos. Uruguay en el 2005, con un cambio de gobierno, se propone, y esto fue acompañado incluso por muy buena parte de la oposición, establecer, mediante una ley de marzo de ese año, un cambio profundo en materia tanto penal como procesal penal. Y se trabajó en ello, se crearon dos comisiones, cada una para elaborar un código. Se trabajó en ello durante varios años hasta que se presentan los proyectos de código. Cualquiera de los dos con defectos, cualquiera de los dos quizás no demasiado convincentes desde el punto de vista técnico, pero sin duda mucho mejor que lo que tenemos hoy. Y ahí se nos genera a los científicos una gran duda y una gran discusión interna, en aras o con el propósito de lograr un código ideal, que nunca va a llegar, pero un código ideal, contrariar estos dos proyectos, ir en contra de estos dos proyectos y rechazarlos. La otra opción, apoyarlos a ciegas, pero hay un tercer camino: apoyarlos, quererlos, pero también proponer mejoras en estos proyectos. En el caso del Código del Proceso Penal, que no es el tema de hoy, se aprobó, se difirió, se postergó su entrada en vigor, primero para febrero de 2017
y ahora todo parece indicar que se postergará aún más hasta 2019, pero veremos. Lo dejo de lado en esta exposición. En el caso del Código Penal no ha sido aprobado. Sin embargo, ese proyecto de código consagra algunos aspectos que parecen fundamentales para avanzar en nuestro sistema. Por ejemplo, una teoría del error, donde contempla el error de tipo y el error de prohibición, superando el sistema actual uruguayo absolutamente anacrónico, inoperante, de error de hecho y error de derecho, no admitiendo el error de derecho. Entiéndase que se presume, conforme lo establece el código actual, el modelo Rocco, que se presume la voluntad, la intencionalidad del sujeto, sin admitir prueba en contra, presunción absoluta, en toda hipótesis de error de derecho. La jurisprudencia, la praxis penal, ha resuelto esto por la vía de la culpabilidad, aplicando, sin decirlo a veces directamente, el concepto de error de prohibición. Pero es verdad que el artículo 24 del Código Penal dice que se presume la voluntad del sujeto, de la persona, cuando actúa errando en el derecho. Ese es un elemento, un mero ejemplo. También se propone una mejor solución para el régimen de concausas, que el sistema uruguayo estaba consagrado tomando parte del modelo italiano, pero algo alterado, de que la concausa tiene que ser un hecho totalmente independiente al otro, con lo cual se eliminaba toda posibilidad de concausa, porque nada es totalmente independiente en un suceso. Y esto significaba que de hecho en Uruguay no se aplicaban las concausas. Con el régimen propuesto se elimina esta idea de que sea independiente del hecho y entonces pueden utilizarse el régimen de concausas. Desde la perspectiva de quien les habla, es decir, en mi concepto, no habría ni por qué hablar de concausas, porque están fuera del nexo causal. Y por lo tanto, nosotros no tenemos que explicar aquello que es atípico, que no es delito, ni aquello que inhibe o que corta o que hace que no exista nexo de causalidad entre un resultado y una conducta. Teníamos una oportunidad excelente para consagrar la idea del disvalor cabalmente, aunque no en forma plena y total, pero por lo menos una gran aproximación a un concepto de disvalor de acción o disvalor de conducta. Sin embargo, esto ha quedado en un punto medio. Y lo traigo a colación, lo comento porque los códigos, indudablemente, más allá de los prestigiosos integrantes de las comisiones, tanto del Código de Proceso Penal como del Código Penal en mi país, personas queridas por nosotros, respetadas, representantes de la academia, representantes de la justicia, del Ministerio Público, de los defensores, de los funcionarios judiciales, igual, etcétera, del Poder Ejecutivo también, del Legislativo, es decir, se llamó prácticamente a toda persona que pudiese tener algo que aportar. Los códigos en definitiva terminan siendo muchas veces transacciones, son transaccionales. Los modelos puros, las aprobaciones a tapas fechadas, a tapas cerradas, se lograron en algunos tiempos, generalmente en tiempos de dictadura. Pero las democracias hay que discutir. Y de la discusión, los modelos que nacen más o menos puros rápidamente son deformados, son alterados. Y tenemos que aprender a convivir con eso. Por eso aquello que mencionaba minutos atrás, de que tengo la convicción, por lo menos nada me hace cambiar por ahora de esa idea, de que hay que apuntar a la modificación y a la implementación de estos códigos, aun cuando podamos hacerles una serie de reparos, de críticas y de censuras importantes, pero con aquello de proponer algo en su lugar y salir de códigos dictatoriales. Tanto el Código Uruguayo de 1934, que fue el del 30 en Italia, como el Código del Proceso Penal de 1980, provienen de distintas, pero de dictaduras al fin. Y creo que nuestros países, no solo es el caso de Uruguay, todos nuestros países, nos merecemos códigos
de la democracia para la democracia. Es decir, democratizarlo no solo en lo cotidiano y en las prisiones que se habló, eso lo doy por, me parecieron estupendas las palestras de hoy, sino también tenemos que solucionarlo en la parte formal. Tenemos que consagrar una serie de principios, de los que doy por certeza que Juárez Tavares va a hablar mucho mejor que yo de esos aspectos, pero tenemos que establecer principios penales cardinales, irrenunciables, que el sentido de la tipicidad se torna real en las causas penales, que la presunción de inocencia, o por lo menos la no asunción de culpabilidad, porque a esta altura la podemos pensar en eso, pero por lo menos no considerarlo culpable, efectivamente se lleven a cabo. Tenemos que conseguir que nuestros códigos penales sean códigos pensados para todos los ciudadanos y no para determinados sectores. Que las cargas punitivas no sean incrementadas en función de, iba a decir calenturas, pero no sé qué tanto lo van a entender, del momento que se viva, sino de realmente proyectar una sociedad. Esto lo digo porque la legislación especial, las leyes especiales muestran, entre comillas, muestran otro código penal donde se protege algo que a todos nos interesa, como el ambiente, y Brasil tiene muchísimos legislados sobre eso, creo que tiene el récord mundial. Ahora, ¿aplica todo eso? ¿O es una ley de marketing? ¿Cuánto se aplica de todo eso? Son preguntas que yo dejo, no doy la respuesta. Creo que la respuesta más bien la ha sugerido ya hace tiempo Robert Zimmerman, alias Bob Dylan. The answer, my friend, is blowing in the wind. La respuesta está en el aire, creo que todo el mundo la sabe. El ambientalismo nos preocupa, pero está en muchos aspectos sobredimensionado en relación a los individuos. Yo sigo pensando, a la vieja usanza, seguramente un poco antiguo en esto, que lo que más importa son las personas. Son las personas. Y que hay que proteger el ambiente para proteger personas, y no proteger el ambiente en medio de personas. Bueno, queda claro que no soy vegetariano. Pero bueno, eso es una broma, brincadera nada más. El ambientalismo, el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero, y cuidado porque muchas veces reclamamos igualdades de derechos en las que estamos totalmente de acuerdo, pero luego las vestimos con un excesivo punitivismo, y entonces, en términos futbolísticos, es un gol en contra. Por supuesto que estamos de acuerdo en buscar, en muchos aspectos, una igualdad inexistente en nuestra sociedad. Ahora, ¿es el derecho penal el que debe generarla? La verdadera discusión es que el problema es social y cultural, y que el derecho penal solo podrá luego ser expresión de lo que resuelva esa sociedad, y no imponer la solución desde el derecho penal, y entonces hacer la igualdad en base a criminalizaciones. ¿Cómo compatibilizamos el discurso ese de la igualdad en que estamos de acuerdo? Porque no creo que tengamos mayor discrepancia los juristas medianamente liberales, o por lo menos responsables de las cosas que dicen, con luego establecer un mecanismo de mayor punición para determinados grupos. Ese es un tema siempre complicado, y entonces aparecen propuestas en las que en la base estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo cuando llega el momento de lo punitivo, feminicidio. Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo y concuerdo que aquella persona, sin importar el sexo, sea más vulnerable, potencialmente puede implicar en un acto criminal una cuota superior de responsabilidad para el agente de la conducta que abusa de esa mayor fuerza, potencia o dominación. Pero ¿por qué tenemos que llamarlo en términos masculinos, femeninos? Nuestra sociedad es posible que el equivocado sea yo, para ahorrarles la molestia. Debo estar equivocado, pero si legislamos así, legislemos infanticidio, viejicidio, y seguiremos con un montón de sitios más hasta que un día sea varonicidio. Todavía no. Yo creo que apuntar a generar la igualdad desde el derecho penal no es el camino más acertado. Creo que la igualdad del derecho penal debe respetarla, y debe tenerla, debe tenerla en cuenta,
y legislar conforme a una sociedad que se va cada vez ella democratizando más. Ya no solo las instituciones, sino nosotros o nuestro pensamiento. Entonces, para ir cerrando, fechando esto y dejar a quienes continuarán el uso de la palabra seguramente con cosas más importantes que las que les estoy diciendo, porque he escogido solo algunas ideas, pocas. No creo mucho en los discursos donde uno quiere decir demasiadas cosas porque no queda nada. ¿Y de qué habló? No sé, me gustó pero no tengo idea de qué habló. Bueno, yo prefiero que digan que no les gustó pero que sepan de qué hablé. Nuestra América es joven. América es joven. América Latina es joven. Todos los que, pienso que muchos de aquí, por parientes, familiares o porque hayan tenido actividad, sea a nivel de estudio o turístico, lo que sea, yendo a Europa u otras partes del mundo, habrán podido ver, además de lugares estupendos, como también nosotros tenemos, habrán podido ver que nosotros somos jóvenes. América es joven. La historia de América es una historia de pocos cientos de años. Y la historia de la América independiente, menos aún. Un poco más de 200 años, más o menos. No es mucho más o menos 200 años. Quiere decir que en lugar muchas veces de ir en la búsqueda y de la copia de otros modelos, que hay que tomarlos en cuenta, yo no estoy en contra de eso, pero en lugar de ir a la búsqueda de ellos, no deberíamos quizás generar una impronta propia de nuestros países, de nuestra región, propia de la rebeldía de los jóvenes. Yo pertenezco, soy menor que Joares Tavares, por supuesto, pero pertenezco a la generación de la psicodelia. Soy lo inmediato posterior, estoy en el borde de la generación beat. Nací en los años 50, que era la época de la generación beat, pero no la viví, porque era finales de la década y comienzo de mi vida. Pero los 60 los viví intensamente, aquella rebeldía de los jóvenes. Éramos atrevidamente rebeldes. En muchas cosas yo creo que quizás hasta equivocados o exagerados. Pero esos jóvenes rebeldes que tienen mi edad y más edad, a veces uno se pregunta dónde están. ¿Dónde quedó esa rebeldía? ¿Dónde quedó esa idea de libertad? Si llevarlo al extremo francés, que fue muy bonito, a todos nos encantó cuando nos enteramos en el 68 y 69 de prohibido prohibir, pero es impensable, igual algunas cosas hay que prohibir. Sin llegar a ese extremo, no nos hemos equivocado y en un sistema plenamente democrático estamos paralelamente en lo penal manteniendo sistemas punitivistas y de corte autoritario. ¿Cómo encaja eso? ¿Cómo coincide eso con una democracia social en otros aspectos? Creo que hay una severa contradicción, porque lo paradójico es que los legisladores son los mismos, los gobernantes son los mismos. Y me planteo como una posible duda, en realidad yo no tengo la duda esa, pero bueno, es una manera retórica de hacerlo, aristotélica. Me planteo si en parte no tenemos una cuota de responsabilidad también los científicos o profesores o académicos en no comunicar bien, porque cuando el ciudadano común y corriente reclama, no digo la mayoría, pero quizás sí, quizás sea la mayoría, más pena, más castigo, menos perdón, menos posibilidades de obtención de libertad para los presos, lo está haciendo porque repite un modelo que ha recibido desde lo mediático, pero también porque nosotros no estamos en lo mediático. No estoy reclamando que salgan los juristas, los jueces, los fiscales, abogados, profesores, a los medios a hacer grandes discursos, pero creo que eso que en algún momento vimos como una gran prudencia de mantenernos ajenos a todo, también nos ha hecho un daño grande. Es decir, hemos dejado un espacio que está allí y que alguien lo va a ocupar. Y por cierto, no somos nosotros. Son personas que tienen otras tendencias, otras ideas, no me refiero a ideologías políticas, sino otras ideas sobre la libertad, y que América tiene una clara vocación por la libertad, porque toda América obtuvo la libertad contra imperios que eran mucho más poderosos que nosotros. Toda América. Y sin embargo lo logramos. Y me planteo, y con esto cierro,
que quizás ya no en términos revolucionarios, ni violentos, ni nada por el estilo, no necesitamos nada de eso. Creo que podemos establecer una verdadera revolución de ideas y una revolución basada en un concepto de paz, de búsqueda de concordia y de armonía, aunque nunca se consiga, pero por lo menos de búsqueda de ella, donde el derecho penal quede reducido verdaderamente a su mínima expresión. El proyecto de Código Penal uruguayo, que se le puede criticar muchas cosas, tiene una virtud: solo 258 artículos. Cumple una de las premisas de lo que pretendemos de un derecho penal: legisle poco, porque legislar en materia penal ya es malo. Uruguay tenía un promedio hasta 1995 de 2 leyes penales por año. Un país pequeño que tiene un poco más de 3 millones de habitantes. Hoy día en Uruguay tenemos más de 8 leyes penales por año. Pero esa es una cifra fría, no dice mucho. El contenido: aquellas 2 leyes penales desde el Código del 34 hasta 1995, dejando fuera la dictadura, porque era dictadura, esos 11 años de dictadura aproximadamente, esas leyes eran básicamente interpretativas o incluso derogatorias de algún delito y rara vez agregaban un delito. Es decir, el legislador respetaba al código, que hoy no queremos, pero respetaba el código. Hoy el legislador, sin importar el partido político que esté en el gobierno, hoy el legislador propone, el legislador en mayoría, propone muchas más leyes penales y su contenido es generalmente mucho más represivo. Creo que ese es un verdadero desafío que tenemos los universitarios, de conectarnos más con el legislador, conectarnos más con la sociedad, tratar de cortar, partir, seccionar por lo menos la hegemonía de determinados ámbitos mediáticos, para ver si conseguimos que nuestras discusiones científicas, en las que podemos no estar de acuerdo, pero que predominen, porque creo yo que de todas maneras son mucho más garantistas que los sistemas autoritarios penales que injustamente padecen nuestros pueblos. Muchas gracias. Muito obrigado pela palavra, professor. Dando prosseguimento à mesa, gostaria de passar a palavra ao grande professor, eterno professor titular aqui da Faculdade de Direito da UERJ, Direito Penal, Jorge Tavares, por favor. Muito bem, então, amigo presidente, Sérgio, senhoras e senhores, eminentes meus companheiros de mesa, o professor Juarez dos Santos, o professor Herman Haller. O professor Juarez dos Santos é meu companheiro de muito tempo, nós cursamos a universidade juntos e temos ideias muito próximas, muito semelhantes. E ele, eu sempre considerei excepcional intelectual. E na apresentação ao livro de homenagem que se lhe fez no Paraná, escrevi um trecho mostrando exatamente a sua coerência ideológica, política, científica durante toda a sua vida. Então, é uma exaltação que se faz ao eminente professor Juarez dos Santos, que é meu direto amigo, e cujas ideias eu sempre comungo, porque são as ideias libertárias. Essa é a característica do professor Juarez dos Santos. O maior criminólogo brasileiro, aquele que rompeu com as estruturas da criminologia tradicional brasileira, inaugurando uma nova vertente da criminologia, e que influenciou gerações e gerações, e hoje está tendo frutos muito proveitosos, o professor Maurício dito agora nesse sentido e outros. Bem, o professor Herman Haller, nós conhecemos há muito tempo, na Montevidéu, estivemos juntos em muitos congressos, muitas palestras, muitos eventos, e sempre também comungamos de ideias muito semelhantes, porque a preocupação dos juristas uruguaios é de uma libertação maior com respeito à punição e à repressão. Diga-se de passagem, Herman, que o Código Uruguaio, ainda que desatualizado, foi um código de 1933, né?
que apresentava inovações extraordinárias, porque permitia, inclusive, o aborto. E ainda contemplava a eutanásia, coisa que até hoje os caras estão morrendo aqui no Brasil, se matando por isso, e os evangélicos querendo nos trucidar e colocar na forca, porque nós queremos liberalizar o aborto. E ainda também o consumo de drogas não é delito. Então, o Código em 1933. E, na verdade, o Uruguai, em 1933, era um país altamente desenvolvido, como era também a Argentina, Buenos Aires e assim por diante. Diga-se de passagem, falei hoje do Código Casavalone, apenas para relatar o que nós brasileiros não conhecemos, é que a Argentina foi o primeiro país no mundo a produzir um avião a jato, em 1947, muito antes dos americanos, muito antes dos ingleses. Então vejam que a América Latina tem essa força propulsora e, lamentavelmente, essa força foi destruída por governos militares, ditaduras, etc., e entreguistas da riqueza nacional. E querem novamente entregar tudo que nós temos para o capital estrangeiro, achando que isso é progresso. Esse é o grande problema. Bom, mas um dos instrumentos de repressão do capitalismo é justamente o direito penal. E, claro, a todo momento se faz reforma penal, a todo momento se articula a ideia de que o nosso Código Penal é ultrapassado, porque é de 1940, e que novos horizontes se assomam com a perspectiva de uma reforma modernizadora da legislação penal. Herman, vou lhe contar uma coisa, se no Uruguai tem 8 leis penais por ano, no Brasil tem 100. Que aqui se faz uma lei penal por semana ou se não por dia, dependendo do estímulo e do humor dos congressistas brasileiros. E cujo congresso, vou dizer francamente, todo mundo concorda, é o pior congresso brasileiro de todos os tempos. Pior até na época do Império. O Império, os caras tinham uma perspectiva de país e tal, eram monarquistas, mas achavam que o Brasil tinha perspectiva de se tornar uma monarquia internacional. Aqui não. Aqui toma lá da cá, etc e tal, conta na Suíça para lá e para cá, não tem problema nenhum. É ótimo que isso se desenvolva dessa maneira. Então, com esse congresso, se realizam reformas penais, sem se atender exatamente a princípios fundamentais do direito penal, o princípio da legalidade, seus corolários de taxatividade e proporcionalidade, e, além do mais, também se violam os direitos fundamentais com as reformas penais que se propõem no Brasil. O Código Penal que se propôs reformar, cuja comissão foi inicialmente constituída de várias pessoas do mundo jurídico, mas cuja presidência era exercida por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não entendia muito bem da matéria, mas era ministro do Superior Tribunal de Justiça, e essa qualificação de ministro já presume que haja uma sabedoria universal com respeito às matérias jurídicas. Então, o presidente da comissão, e por proposta, exatamente por incentivo naquela época, presidente do Senado, José Sarney, se incrementou uma reforma a todo custo e uma velocidade extraordinária, porque Sarney queria se transformar num grande reformador penal brasileiro. Evidentemente, não só do Maranhão, mas se estender a sua hegemonia para o país inteiro, né? Inclusive para o Paraná do Beto Rocha. Vejam que essas situações se congregam assim. Mas se elaborou um projeto, nós fizemos aqui um seminário na Emerge, criticamos violentamente esse projeto, elaboramos uma moção contra o projeto, fomos criticados por elaborarmos essa moção, mas depois isso surtiu algum efeito, porque o próprio relator do projeto, o senador Pedro Táxi, que hoje é governador do Mato Grosso, e se deu conta de que o projeto tinha muitos defeitos, convocou um procurador da República, que agora está na moda, são os salvadores da pátria e os fundadores da nova República, então convocou para que o ajudasse nessa tarefa de reelaboração do código. E ele, positivista como melhorou um pouco, tanto positivismo que alguns lampejos de inteligência, então melhorou um pouco a redação, mas de qualquer maneira o projeto do Código Penal é um projeto ainda muito falho. Muito falho.
Porque há uma total, um total afastamento da prática jurídica com a doutrina jurídica no Brasil, e todo mundo acha que porque exerce uma função pública, então tem a capacidade de produzir doutrina de alta qualidade, e nem sempre isso é correto, né? Não se compreendeu muito bem a chamada teoria do domínio do fato, não se compreendeu muito bem a teoria da imputação objetiva, e não se compreendeu muito bem também a nova estruturação do dolo, da culpa, do direito penal. Então fizeram uma balbúrdia do projeto do Código Penal e querem impor ao Brasil um projeto de Código Penal que é indigno para a cultura nacional. Quer dizer, o Brasil que teve Tobias Barreto e outros aí, ainda seguindo uma linha positivista, o Tobias Barreto era positivista, mas tinha uma certa, precaução de não expor ideias obtusas e seguir uma linha bem elaborada cientificamente. Bom, mas esse projeto não faz isso. Alguns, vou tratar rapidamente, porque temos um tempo muito curto, de algumas das disposições do projeto, para verem que realmente o projeto é um absurdo. E, em primeiro lugar, o projeto é parte da ideia de que o direito penal resolve todas as questões sociais, todas. O direito penal é um instrumento de realização da repressão, e com a repressão se tem uma sociedade livre, democrática, justa, solidária. Eu nunca vi alguém com repressão incrementar solidariedade, mas enfim, essa é a ideia que se tem do projeto do Código Penal. Por quê? Porque esse projeto aumentou todas as penas, ou quando não aumentou, conservou, não houve nenhuma diminuição de pena no projeto, aumentou todas as penas, e nesse projeto novo. E além do mais, aumentou algumas condições também, esse projeto de fixação, por exemplo, da pena de multa ou da pena privativa de liberdade. Por exemplo, um exemplo muito clássico aqui, a pena de multa sempre foi fixada em dias multa, a tradição do direito brasileiro desde a época do Código de 1830, essa tradição foi rompida com o Código de 40, mas agora, na reforma de 84, foi revigorada a tradição brasileira, e agora, nessa tradição brasileira, o projeto quer inovar. Nossa tradição brasileira, não só desde 1830, mas também na reforma de 84, era de fixar o valor do dia multa, tá? O valor do dia multa em determinado patamar, que não podia ser superior a 30 vezes o salário mínimo, e ao mesmo tempo fixar o número de dias multa que seriam atribuíveis ao imputado. E o que é que se fez aqui nessa reforma? Vejam só que incrível a reforma. A reforma considera que por que se estabelece o critério do dia multa para saber exatamente qual é o valor da multa. Como é que se faz esse valor da multa? Se fixa em, por exemplo, o valor da multa em dias multa, os dias multa se tem uma faixa de 30 dias multa a 300 dias multa, porque corresponde justamente ao número de dias do ano. Mas vejam o que aconteceu. Olha, diz assim: a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 30, sempre foi tradição, e no máximo, agora eu não sei por que eles inventaram um novo calendário, de 720 dias úteis. Então, na verdade, o ano para o legislador brasileiro não tem 360 dias, não. Tem 720 dias o ano para o legislador brasileiro. Isso é fantástico, né? Mas não, o Cunha ia gostar muito desse ano de 720 dias, porque normalmente as suas contas iam progredir geometricamente. Bom, juro, né? 770 é muito maior do que 360. Bom, agora vejam uma outra coisa também. Na parte geral, há inúmeras inovações e tal, vou tratar daqui a pouco, e na parte especial, há um aumento discriminado de pena. E contemplam-se muitos delitos que não têm nenhuma importância. Por exemplo, assédio, não assédio sexual, mas assédio na rua, a pessoa que começa, me dá um dinheiro aí, porque eu tenho que comprar um pão, não sei, caracteriza, se a pessoa insistir muito, caracteriza com crime, no novo projeto, é exatamente essa.
Depois dizia que não se criminaliza a pobreza, está se criminalizando não sei o quê. E assim por diante. E, por outro lado, também definem os crimes de uma maneira muito desagazoada, chegando a definir entre as modalidades de genocídio, definindo como não tratar a pessoa condizentemente de conformidade com o seu bem-estar. Então, vejam que o genocídio caracteriza pela violação do bem-estar é um negócio complicado. A criminalização pega tudo. Né? E depois, tipifica o terrorismo, isso não é novidade, porque o projeto de lei que foi aprovado no Senado agora, ontem, também criminaliza o terrorismo, e criminaliza também o terrorismo, claro, os movimentos ideológicos, etc. Então, e aí amplia demais a ideia de terrorismo. O terrorismo não é apenas a destruição em grande escala de patrimônio alheio, com repercussão em face de bens pessoais, bens jurídicos pessoais, mas é também qualquer comportamento que põe em risco a estabilidade do regime e assim por diante. Então, esse é um problema sério que caracteriza essa ideia ampliada de genocídio. Bem, mas não vou entrar na parte especial, porque é muito longa mesmo, e além do mais, o legislador cometeu uma impropriedade. O legislador pegou todas as leis especiais e incluiu no Código Penal, mas sem nenhuma análise da qualidade das leis especiais, nenhuma análise. Por exemplo, quando incorporou as leis penais que defendem o índio, disse assim, olha só, escarnecer de símbolo ou de instrumento indígena. Fico pensando assim, como é que eu escarneço de uma garrafa? Como é que eu escarneço de uma arco e flecha? Porque escarnecer é uma atitude contra a honra da pessoa, contra a dignidade pessoal, e não contra os símbolos e instrumentos. Isso é um absurdo. Se eu disser para o Danilo Lobato, a sua chave é uma porcaria, isso constitui crime. Mas não constitui crime, porque não tem nada a ver escarnecer de um objeto, e sim justamente da pessoa. Depois, assim, você está mal vestida, isso eu posso. Por isso, estou escarnecendo do vestido da pessoa, estou escarnecendo da pessoa. Então, essa é uma técnica legislativa absolutamente absurda, mas que foi incorporada no Código Penal. Por quê? Porque a toca de caixa, o projeto de Sarney tinha que sair sobre o beneplácito do Sarney, quer ficar marcado na sua biografia essa projeção como grande legislador e reformador, claro. Então o projeto rapidamente foi elaborado, incorporando no seu texto disposições das leis especiais que são absurdas. Isso para dizer genericamente. Agora vamos analisar de uma maneira mais aprofundada essa questão da norma penal. Por exemplo, vejam, por exemplo, aqui na questão do fato criminoso. Inovaram, antigamente por sugestão do grande jurista, professor Luiz Flávio Gomes, havia sido redigida uma norma que dizia que o que caracterizava o delito seria a violação do risco tipicamente relevante, o que é um absurdo, imagine só, porque o risco tipicamente relevante não tem nada a ver com o risco juridicamente relevante. Então houve impropriedade, no primitivo projeto que estava lá, o grande jurista incorporou a sua ideia no código, né, e todos acharam ótimo, e defenderam, Brasil afora. Mas agora parece que o procurador da República, com um pouco mais lúcido no sapato, positivista, senão isso aí está errado, e daí promoveu uma nova modificação do artigo 14. Eu sou muito assim, sarcástico nessa ideia, porque eu tenho horror a essa ignorância que se coloca no direito penal brasileiro, ignorância que reflete na punibilidade e na repressão indevida do povo brasileiro. Por isso que eu sou assim. Sou sarcástico mesmo. Então, aqui está no artigo 14, citando assim: a realização do fato criminoso exige ação ou omissão dolosa ou culposa que produz a lesão ou risco de lesão a determinado bem jurídico. E aqui se quer incorporar, vai ser ilustração da teoria da imputação objetiva. Só que a teoria da imputação objetiva tem muitas particularidades que não podem ser catalogadas em torno de um código bem sintético e de uma lei penal. Então,
Até na Alemanha, que é o país de origem da teoria de imputação objetiva, o Código Penal não foi reformado para incorporar a teoria de imputação objetiva. Por quê? Porque há uma possibilidade de que se alterem os fundamentos da teoria da imputação objetiva e não é possível que no Código Penal já se estratifique uma teoria que amanhã pode ser que não seja a teoria dominante. Mas o Código Penal de 40, aí, Herman, o nosso Código Penal de 40, que se alicerçava na tradição iluminista, dizia assim, não, é fundamento da responsabilidade penal a demonstração de que uma determinada ação causou determinado resultado. A causalidade é fundamento inicial da responsabilidade. Claro, e aí está o Código Penal vigente no artigo 13. Agora, incorporar no Código Penal a teoria da imputação objetiva é muito perigoso. Por quê? Olha, a realização do fato criminoso exige ação ou omissão dolosa ou culposa que produza lesão ou risco de lesão a determinado bem jurídico. Em primeiro lugar, confunde risco com perigo. Há uma diferenciação entre risco e perigo. Não é que produza lesão ou risco, mas é que produza lesão ou perigo. E aí o perigo tem que ser concreto, evidentemente, para determinar uma restrição da ampliação punitiva, que não é, que coloca risco. E por que? Qual é a diferença entre risco e perigo? Eles não sabem. Na verdade, não sabem. Eu estudei esse negócio. Até peguei vários trechos aí e aprendi essa diferença entre risco e perigo com o Pritvitz, que escreveu uma obra fantástica chamada O Risco no Direito Penal, que é professor da Universidade de Frankfurt. E que eles nunca leram. Na verdade é isso. Não leram mesmo. Só pode ver pela biografia que eles citam aqui, não leram mesmo. Mas então, dizer assim, ele dá um exemplo que eu acho muito ilustrativo. Diz assim, alguém vai ao circo, está muito assim, entusiasmado com atividades circenses, e aí ele se aproxima do palco e fica na primeira fila. Depois tem uma atividade que eles têm os leões ali e tal, e o domador então faz uma gesticulação toda especial para os leões e tal, um negócio todo tal. Então o príncipe assim, a pessoa está na primeira fila, tem uma jaula que é uma jaula construída ali provisoriamente, que não é uma jaula definitiva, e ele está ali. Evidentemente, não acontece nada com ele, mas... E se alguém disser, mas você está correndo perigo? Estou correndo perigo. Um leão daquele escapar daquela jaula? Lógico, evidente. De um elefante daquele ficar enlouquecido e arrebentar tudo isso aí do sujeito, é evidente que tem o perigo de que isso aconteça. Mas, por quê? Porque é o perigo da vida. E risco. Risco tem o domador que está lá dentro. Por quê? Está exposto ao perigo. Então o risco se difere do perigo, porque no risco há uma exposição direta ao perigo. Não sabe isso. Esse é o problema. E por outro lado, então, confunde risco com perigo. Acho que o risco é tudo perigo. Não é não. Acontece o seguinte, é que aqui tinha que se estabelecer que o risco normal da vida não é imputável à pessoa. Quer dizer, o perigo normal da vida não é imputável à pessoa. O que é imputável à pessoa é a criação de um perigo ou de lesão ou bem jurídico, no qual a realização do perigo da lesão do bem jurídico se determina através da violação do risco desautorizado. Não é qualquer risco juridicamente relevante que possa ser imputado ao sujeito. É o risco não autorizado. Por quê? Porque há determinados riscos, determinadas exposições ao perigo que são autorizadas. E essas exposições autorizadas não caracterizam uma imputação penalmente relevante. Portanto, está completamente desencontrada essa formulação aqui contida no artigo 14. Há um outro fato, rapidamente, para mostrar as incongruências do projeto. Vejam bem, vão definir crime culposo. Então, assim, disse o crime culposo quando o agente, em razão da inobservância dos deveres de cuidado exigíveis nas circunstâncias, não previu o resultado ou considerou que ele não ocorreria. Essa é a velhíssima formulação enganosa do crime culposo, porque diz que exatamente que o crime culposo se baseia quase que exclusivamente no juízo de previsibilidade. E, na verdade, há também, além da previsibilidade,
um outro elemento do crime culposo que é indispensável, que é o problema da inevitabilidade do fato. O fato pode ser previsível e às vezes é inevitável. E o cara não pode, evidentemente, ser considerado como culpado pelo fato. Claro que não. Por exemplo, é previsível que alguém dirigindo a 200 km por hora produza um acidente? É previsível. Mas às vezes é inevitável o acidente, ele dirigindo a 200 km por hora porque alguém se joga na frente do seu carro. É inevitável com 200, com 300, com 500 ou com 100. Não importa a velocidade. Então, a definição do culposo aqui é insuficiente. Outra questão interessante, e aqui sim, adiantando um pouquinho, nós temos um pouco de tempo, e essa é importante, essa questão é importante. Em primeiro lugar, se acolhe aqui a teoria extrema da culpabilidade da definição do erro de proibição. A teoria extrema da culpabilidade, que foi proposta pelo finalismo, dizia assim: quando haja erro de proibição evitável, persiste a culpabilidade dolosa, mas a pena é diminuída de conformidade com o grau de evitabilidade do evento. Essa teoria foi combatida na Alemanha posteriormente, porque se diz o seguinte: ela não pode retratar fielmente algumas realidades que ocorrem na prática do delito. Então se substituiu a teoria extrema da culpabilidade pela teoria limitada da culpabilidade. O nosso reformador de 1984, que era o ministro Assis Toledo, que era uma pessoa inteligente, disse: não, vamos eliminar essa teoria extrema da culpabilidade, porque ela é injusta. Vamos estabelecer o seguinte: quando haja o erro for evitável, deve-se excluir a culpabilidade dolosa, e só se possibilitar, quando haja expressa disposição legal, a punição pelo crime culposo, mas não pelo crime doloso. O projeto não, agora que é punido muito pelo crime doloso. É o projeto aumentando a criminalização, evidente, claro. Eu não quero punir pelo crime culposo, eu quero punir pelo crime doloso. Então, o problema da adoção da teoria extrema da culpabilidade, que não é adotada em nenhum lugar do mundo, só aqui no Brasil. Por quê? Porque todo mundo sabe que essa teoria é uma teoria muito rigorosa e que não retrata a realidade da questão do erro. Por outro lado, essa questão do erro tem uma outra qualificação que o projeto passou por alto. É que a questão é a seguinte: a determinação da evitabilidade ou inevitabilidade do erro não deve ser fundamental para excluir ou não a culpabilidade. Ela deve ser uma etapa de averiguação do erro para excluir a culpabilidade. Mas é possível excluir-se a culpabilidade ainda que o erro seja evitável. Por quê? Porque não há possibilidade real de determinar se o sujeito, em condições muito extremas, era ele possível ou não conhecer a proibição. Nessas condições, então, essa questão da evitabilidade é deixada de lado e se parte por uma outra ideia, inclusive concepções do erro, por exemplo, derivado de proibição condicionada, que nunca se teve notícia aqui no projeto de Código Penal. Vou dar um exemplo interessante lá de Minas Gerais, terra do meu amigo ali, Leonardo Garogés, eu sou da PUC de Minas Gerais, que eu faço homenagem a um grande jurista que é um sujeito libertário. Em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, um farmacêutico comprou um estoque grande de xarope. O xarope se chamava Tussaveto. Ele comprou, que era um xarope comum no interior de Minas Gerais, do Paraná e tal. E quando era criança eu também tomava, minha mãe me dava xarope quando tinha lá em Curitiba, uma cidade fria, com uma desgraça, em modo de varicilina. Então eu tinha quase que bronquite, ela me dava um negócio tal, eu não tenho bronquite. Muito bem, esse xarope, desde o século XIX, tá, até 1980, mais ou menos, ele era vendido no Brasil. Mas aí um burocrata, o problema dos burocratas é um problema, né, cara? O burocrata é uma desgraça. Um burocrata de Brasília, aí chegou e disse: não, aqui tem na fórmula desse xarope, que se vendia há 100 anos no Brasil, tem uma substância entorpecente, proibiu o xarope. E daí o farmacêutico de Minas Gerais, que tinha na sua prateleira de xarope, a partir do momento em que se proibiu o xarope,
passou a ser o quê? Traficante de drogas, porque possuía substância entorpecente. É o problema que já falamos da tenência. Se tem a droga em seu poder, já é criminoso. E o que ele fez? Jogar todo aquele negócio no lixo? O que ele ia fazer? Entregar para a Polícia Federal? Ou para a polícia? Você tinha essa droga? Então você está preso porque você tinha droga. A partir do momento em que se editou essa lei em Brasília, se passou a constituir um estado criminoso para o sujeito. Ele não agiu, não houve ação. A ação dele foi zero. Mas ele passou a ser, naquele momento, pela condição dele de ter em seu poder o xarope, passou a ser criminoso. Para ele tratar disso? Não dá. O que aconteceu mais? Ele procurou um advogado. O advogado disse, não, peraí, nós vamos entrar com uma ação. Entraram com uma ação. E o juiz deu uma liminar. Não, isso é um absurdo. Ele falou, eu estou falando de xarope, isso é um absurdo. É errado. Entrou a ação e ele conseguiu vender o xarope. Só que o Tribunal de Minas Gerais e o Ministério Público disse que não é possível, isso é um absurdo, porque esse camarada criminoso recorreu ao Tribunal de Minas Gerais, o Tribunal de Minas Gerais, na sua corte magnífica, lá cortejada por Aécio Neves, disse assim, não, isso realmente não pode ser, então nessas condições nós vamos caçar a liminar. A partir do momento que caçou a liminar, o que aconteceu? O sujeito estava numa outra situação, pior ainda do que estava antes. Antes ele possuía e agora ele vendeu. Vendeu o quê? Substância criminal, substância entorpecente. Em grande quantidade, não foi uma só não, em grande quantidade. Que todo mundo, quando soube da liminar, foi lá na farmácia e foi comprar para dizer que isso aqui desaparece do mercado. Esse erro se chama erro de proibição condicionada. O projeto não sabe nem o que é isso na vida. Não está aqui. Esse projeto é atualizado, quer atualizar o Código Penal? Atualize de verdade, não de porcaria. Isso é uma porcaria que está aqui. Maurício Dick, uma vez, fez uma análise muito rigorosa do Código Penal aí e acabou com essas divergências de maneira definitiva. E, finalmente, para terminar, isso é importante, para terminar, eu quero que vocês reflitam comigo uma coisa interessante. Só uma. No artigo 35 do projeto, diz assim, que de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade. Daí que vem o problema. Consideram-se coautores aqueles que ofendem ou expõem a risco o bem jurídico mediante acordo de condutas, mandam, promovem, organizam, dirigem um crime, praticam outra conduta indispensável para a ofensa do bem jurídico. Então, na verdade, eu nunca vi na minha vida instigador, agora considerou-se como coautor, que quem manda é instigador, na doutrina universal, mas aqui o Procurador da República não, ele é coautor. E agora, pior ainda, né? Usam como instrumento para a execução do crime pessoa que age de forma atípica. Lindo, né? Usa como instrumento do crime alguém que não comete crime. Mas que negócio é esse? Se o sujeito atua atipicamente, não pode ser instrumento de crime. Ele não faz nada. O fato dele é atípico, é indiferente do direito penal. Está aqui no Código Penal, na reforma do Código Penal. E, finalmente, agora para terminar, agora sim, usam aparatos organizados de poder para ofensa ao bem jurídico. Primeiro que português aqui é uma desgraça, porque aparato é uma expressão muito na língua castelhana e espanhola, mas não é português. Aparato é aparato policial, aparato militar, é outra coisa. Agora, aparato como aparelho é outra coisa. Né? Na certa modalidade de ajuda, assim, eu uso um aparato de barra, né? Não é um aparelho de barra. Muito bem, então usam aparatos organizados de poder para ofensa ao bem jurídico, o que é um absurdo. Sabe por quê? Porque a utilização de aparelhos organizados de poder foi uma criação de autoria imediata feita por Roxin em 1963 para politicamente, e essa é a verdade, politicamente fundamentar a condenação de guardas de fronteira da Alemanha Ocidental por pressão da Guerra Fria Americana. Mas é evidente, criou-se uma teoria para fundamentar a repressão penal àqueles inimigos políticos do outro lado. Os caras cometiam homicídio,
assim, peraí, não vale somente imputar a esses guardas de fronteira homicídio. Nós precisamos também imputar aos guardas de fronteira, quer dizer, imputar o homicídio também aos dirigentes do país. E aí se criou essa teoria dos aparelhos organizados de poder. Só que o ROC5 faz uma restrição, e é necessária. A restrição é a seguinte: isso só ocorre em países com regime considerado autoritário. E o ROC5 faz análise que o regime autoritário da Alemanha Oriental é que estimulava esse tipo de adoção de uma teoria que fundamentava a responsabilidade penal como autor imediato de um ato criminoso ou de um homicídio praticado na fronteira. E criou-se um problema, um impasse doutrinário muito grande, sabe qual foi? É estabelecer como autoria imediata uma situação na qual o autor imediato é responsável, que é o suposto mandante, e o executor também é responsável. Porque a clássica definição da autoria imediata é aquela na qual só se atribui a responsabilidade ao autor imediato e não ao autor imediato, ao executor, que é um instrumento. E como instrumento, só excepcionalmente no caso de crime culposo é que poderia ser atribuída a responsabilidade, mas aí não é o problema da relação entre a atuação do mandante, do autor imediato, e o do executor, mas é de uma outra relação dele com a própria vítima do seu empreendimento. Clássico exemplo do médico que quer matar uma pessoa, um paciente, entrega à enfermeira um medicamento para que ministre ao paciente. A enfermeira tinha a obrigação de verificar, antes de dar a injeção, que medicamento se tratava, mas ela deu a injeção, ela responde por crime culposo e ele responde por crime doloso. Mas por que ela responde por crime culposo? Porque havia um dever legal imposto a ela de cuidado em relação à utilização de qualquer medicamento, ainda que fosse prescrito pelo médico. Mas, em geral, quer dizer, fora disso, em todas as outras demais hipóteses, o executor não é imputável. Quer dizer, não é responsável pelo fato determinado pelo mandante, pelo autor imediato. Aqui não. O ROC5 criou uma ideia, criou uma hipótese em que o autor imediato é tão responsável quanto o executor. E daí, como ele foi muito criticado com relação a isso, não, aqui é o seguinte, só em regimes autoritários, porque em decorrência da força desencadeada pela organização autoritária, o executor está no mesmo plano do outro que está por detrás da sua execução. Então, ambos são, evidentemente, responsáveis pelo fato, como não se poderia determinar a coautoria nem a instigação, porque para isso demandaria a análise da prova. Eu tenho que, para saber se o cara é coautor, mas eu tenho que verificar se efetivamente houve participação direta dele no fato. E aí, então, o que aconteceu? Através de uma artimanha, assim, aqui não precisa não, no momento em que eu caracterizo o regime autoritário, eu já dispenso a realização de qualquer investigação própria para com a demonstração de que ele participara do fato ou não. Veja então que essa disposição aqui considera-se coautor aquele que utiliza aparelho organizado de poder por ofensa ao bem jurídico, é absurda, completamente absurda, e não faz nenhum sentido, mas nenhum sentido mesmo, dentro de um projeto de Código Penal que deveria ser um projeto moderno e não um projeto autoritário, retrógrado, medieval e que desonra a cultura jurídica brasileira. Eu não me considero jurista diante de um fato dessa natureza ou de um projeto dessa ordem. Se for aprovado esse projeto, eu vou dizer assim, não sou jurista brasileiro, sou jurista uruguaio ou argentino, em honra ao Herman, em honra ao Zaffaroni, que evidentemente dignificam a nossa profissão de penalista. Obrigado. Dando prosseguimento ao debate, gostaria de passar a palavra ao professor Joycino, né, os títulos o professor Joyce Tavares já citou aqui no começo da fala dele, mas eu gostaria de relembrá-lo já. Ele é professor de Direito Penal e Criminologia do FPR,
e também diretor do Instituto de Criminologia e Política Criminal. Então, professor Jairzinho, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Meu querido Sérgio Cardoso, com muita competência, preside esta mesa. Caríssimo professor German Haller. Herman. Eu não o conhecia pessoalmente, gostei muito da sua palestra. E o professor Tavares, só me cabe retribuir as generosas palavras com que ele se refere a mim. Isso que ele disse é realmente verdade. Nós temos estado por esse país afora muitas vezes em conjunto, dando conferências assim como hoje. Eu acho que sempre, quase sempre, eu sou no Rio de Janeiro, quando convido o professor Tavares, quando me convido o professor Tavares, provavelmente essa é a 20ª ou 30ª conferência que nós fazemos juntos. Eu e o professor Tavares. Para mim é sempre uma grande honra. Falar junto com esse grande jurista. Eu não vou dizer esse grande penalista, porque ele não é um penalista, ele é um antipenalista como eu. Há muito tempo nós somos antipenalistas. Ele é um dos maiores teóricos do direito penal que eu conheço. Sem dúvida, um dos maiores da América Latina e do mundo. Teórico do direito penal. Aí sim, é possível. Não penalista. Penalista é quem acredita na pena, né? Falar. Nós não acreditamos na pena, né? Na proposta punitiva. Eu queria saudar meus professores, amigos, né? Não vou poder falar de todos, né? Até porque não conseguia o seu nome, mas enfim, como o professor Doris Savas já falou, nosso amigo Guilherme Chefs, que está aqui, grande professor de Minas Gerais, eu quero saudar todos os professores, em nome do meu querido amigo Maurício Stegman, que é um orgulho para o Paraná, professor de criminologia da USP, passou em primeiro lugar no curso, e mudou a história da criminologia, está mudando a história da criminologia em São Paulo, que é uma criminologia positivista, sabe, etiológica, explicações do crime fundadas em defeitos do sujeito. Agora não, agora tem uma criminologia que se coloca como crítica do direito penal, do sistema de justiça penal e do Estado penal, das entidades do Estado capitalista. Isso foi um grande salto para São Paulo e esse salto foi possível graças ao Estado do Paraná, onde se formou esse grande criminólogo, a quem eu tenho referido como o maior criminólogo da jovem geração de criminólogos brasileiros, com todo o respeito aos demais, tá? Mas efetivamente hoje ele é a maior expressão da jovem geração de criminólogos brasileiros. Ele tem um potencial de crescimento extraordinário. Saúdo todos os presentes, sempre é um prazer falar aqui na UERJ, que eu não exceda muito tempo, deixa eu marcar aqui enquanto eu tenho. Tá? E mais uma vez eu só vou falar, e só me decidi a falar sobre esse malfadado, esse horrível, eu chamei às vezes de projeto Quasimodo, né? E depois eu me sentia assim, um certo sentimento de culpa, porque Quasimodo, embora fosse um personagem de ficção, era um sujeito bom, deformado, bom. Você estava ofendendo a ideia do Quasimodo. Mas talvez eu pensei que esse projeto pudesse ser chamado um projeto Drácula, um projeto vampiresco Drácula, porque é um projeto pensado para sugar o sangue do povo brasileiro, para fazer uma destruição ainda maior, aumentar o genocídio penal no Brasil. O projeto Drácula, acho que fica bem. Bom, nós temos que falar sobre as reformas penais na América Latina e os princípios básicos do direito. Eu falava com o professor Tavares, não no prazo de 30 minutos, não é possível
ou de 25, falar sobre a América Latina. Nem é possível falar sobre a reforma penal brasileira, quer dizer, temos que ver algumas coisas muito resumidamente, mas enfim, eu somente porque fui convidado, então, pela organização, pela UERJ, pela UERJ, pela AUTEC, né, que eu venci as resistências, né? Eu já falei tanto desse projeto, eu venci as resistências de falar sobre esse projeto, que produz assim uma situação de muito mal-estar, de muito desagrado, de muito desconforto, né? Já fizemos várias conferências, eu, o Jorge Savares e outras pessoas, acho que no mínimo 5 conferências sobre esse projeto. Falei até em audiência pública no Senado Federal, está aí gravado, etc. E pensava que eu não ia mais falar sobre isso. Aí me tocou falar sobre essas reformas penais da América Latina e evidentemente não tem que falar sobre esse projeto. Então vamos falar sobre a lei penal. Isso é uma lei penal. Vamos falar sobre o sistema penal. Vamos falar sobre o sistema criminal. Vamos falar sobre o Estado. O Estado penal, o Estado capitalista. Mas então, vamos falar sobre a lei penal, sobre o sistema do juiz criminal, sobre o Estado capitalista. Esse Estado classista, e eu agora estou apresentando racista, porque todo Estado é, além do Estado na sociedade capitalista, é um Estado classista, é estruturado em classes sociais, é um elemento fundamental na luta de classes, para a dominação das classes subordinadas, e é um Estado racista. É o Estado alemão, é o Estado da raça alemã, o Estado italiano da raça italiana, o Estado burguês da raça portuguesa, enfim, o nosso Estado da raça é racista, é o Estado, sabe, que assume a raça branca e oprime a raça negra, especialmente pobre, quer dizer, a raça branca, as elites políticas e econômicas, né? É um Estado racista, classista, e hoje eu estou dando muita razão para as feministas e estou admitindo também patriarcal, porque é um Estado que oprime a mulher. E se a criminologia crítica não assume as reivindicações fundamentais do feminismo, ela já não é mais tão crítica quanto pensa. É isso. E isso eu aprendo também com minha filha, né, que a Juni, que me dá lições sobre, enfim, o empoderamento, né, feminista e feminino. Feminista. Bem, mas para falar sobre a lei penal, o sistema justiça criminal e o Estado capitalista, essas coisas não se explicam por si mesmas. Não se explicam pela dogmática penal. A dogmática não explica isso. Para entendermos a lei, o sistema penal e o Estado, nós precisamos dirigir a nossa atenção para as relações da vida material, cuja anatomia é dada pela economia política. Isso nos ensina Marx. Se quisermos entender a lei e o Estado, precisamos olhar para a economia política. Portanto, para a formação social brasileira, para a sua estrutura de classe determinada, nessa relação capital-trabalho assalariado, na época do anarco-neoliberalismo globalizado. Eu gosto dessa expressão, que também vem de Foucault. Eu ando estudando muito Foucault e acho que hoje nós estamos de Foucault, sabe, para entender o mundo moderno. E Foucault é radical, ele tem teorias absolutamente radicais. E aí, sabe, eu não consigo pensar como marxista, porque eu não venho para a criminologia, eu não me tornei marxista depois de chegar à criminologia, não. Eu cheguei à criminologia como marxista. E eu examino a criminologia a partir do método marxista. Eu examino o direito penal hoje segundo a metodologia marxista. E para mim tem que se entender assim, quer dizer, na produção social da sua vida, da sua existência, os homens têm relações determinadas, necessárias, independência da sua vontade, relações de produção, cujo conjunto constitui a estrutura econômica da sociedade. A base real sobre a qual se edificam sistemas jurídicos e políticos, e se desenvolvem outras formas de consciência social. Sistemas jurídicos e políticos, portanto, esses sistemas jurídicos e políticos, a ideologia do capital.
Aliás, como dizia Michel Mihaly, eu nunca me canso de repetir isso, porque tem um livro muito interessante sobre enfim, sobre a teoria do direito, né? Mas assim, que a ideologia na sociedade capitalista existe sobre forma jurídica. Mas o direito, então, é a expressão dessa ideologia. Ou seja, o modo de produção da vida material condiciona os processos da vida social, política e intelectual em geral. E aí vem a grande tese materialista. Não é a consciência dos homens que determina o ser, ao contrário, é a consciência social, é o ser social que determina a consciência. Isso é a tese materialista fundamental. E agora, nesse contexto, dentro desse contexto, podemos examinar os princípios do direito penal. Os princípios do direito penal. Qual é a importância dos princípios do direito penal? Isso é uma grande importância. Tá? Esse é um direito penal sem princípios, ou que não liga para princípios, é um direito penal autoritário. Evidentemente, não tem saída. E aí ele é regido, se ele não é regido pelos princípios do direito penal, ele é regido por uma ideologia eficientista, sabe, de produção de resultado e de eficientismo penal. Eu vi ontem o Nilo Batista falou que o fascismo entra através do direito penal. Ele está absolutamente certo. Eu só faria uma pequena correção. Ele entra através do poder político, ele sai, ele se manifesta através do direito penal. O direito penal é o grande instrumento do fascismo. Não é aquele, apenas isso, né? Concordamos na existência através do direito penal, mas como o espaço local de saída do fascismo. O fascismo, né? Mas ele entra no direito penal. O direito penal é um instrumento de dimensão fascista. E são importantes esses princípios, aí estamos falando. Não, então, o direito penal baseado nesse princípio é um direito penal democrático? É assim, senhor. Democrático. No sentido de uma democracia formal. Os princípios são importantes. A democracia formal. Não a democracia real, pela qual nós lutamos, de igualdade, de liberdade real dos seres humanos. Não. Democracia formal. Mas é importante a democracia formal. Porque se não tivéssemos a democracia formal, nós não poderíamos estar dizendo essas coisas aqui hoje, como nós dizemos. Democracia formal, sim, mas é preciso dizer. Democracia formal do Estado capitalista. E aqui no Estado capitalista, nós temos essa democracia formal, garante efetivamente um Estado de direito. Vivemos sob uma situação de Estado de direito, mas um Estado de direito para os proprietários do capital. E para as categorias intelectuais, quer dizer, para os intelectuais orgânicos, que são importantes para a expansão do capital. Entre esses intelectuais orgânicos, já que a ideologia existe da forma jurídica, estão precisamente os juristas. Os juristas, os economistas, enfim, todos os técnicos, né, que estão ligados ao processo de ampliação do capital. Estado de direito, sim, para essa classe, para essas categorias sociais ligadas a essas classes. Mas Estado de polícia para o resto da sociedade, para a força de trabalho, para a classe trabalhadora integrada no mercado, que existe como objeto de produção de mais-valia, submetida à disciplina do capitalista, para a produção de mais-valia, controlada exatamente pela disciplina da fábrica, porque aqui que nasce a disciplina, o Veloce que nos mostra isso, e para especialmente os que estão fora do mercado de trabalho. Aí, em relação a esses, a política do Estado é encarceramento em massa e matança em massa. Hoje a matança da pobreza negra no Brasil, jovem negra no Brasil, está quase equivalendo ao encarceramento. Então, uma coisa, ontem nós vimos os dados aquele breve relatório muito eloquente que vários professores apresentaram, e as cifras aqui eu não vou voltar para repetir. Agora, quando eu falo que existe um Estado de Direito para os proprietários do capital e as elites ligadas, econômicas e políticas ligadas ao capital, ao capitalismo, e que existe um Estado de polícia, agora eu estou falando de elementos constitutivos da sociedade atual, e que isso tem sido assim desde a formação, desde a mudança da sociedade feudal para a sociedade capitalista. Isso tem sido assim. Eu não tenho tempo de explorar essa questão. Eu quero agora falar algumas coisas sobre
alguns princípios, né? Não vou falar de todo, legalidade, moralidade, proporcionalidade, talvez mais um outro. O princípio da legalidade, claro que é o princípio da legalidade importante. Legalidade que existe no tipo de injusto. Mas o princípio da legalidade tem uma existência formal, ele também é formal. Quer dizer, nós nos colocamos satisfeitos, nos sentimos satisfeitos porque existe uma lei. Mas existe uma questão fundamental, quer dizer, qual é o conteúdo dessa lei? Quer dizer, o conteúdo, a legalidade de que nós falamos, e ficamos satisfeitos com a simples legalidade formal, é a legalidade do capital, é a legalidade capitalista. Deste Estado, né, capitalista, né, classista, racista em que vivemos. Não examinamos o conteúdo da legalidade. Ficamos satisfeitos com uma forma legal. Mas a legalidade é importante. Não vou falar do princípio da proibição da retroatividade, da analogia, do costume, exceto nas situações que beneficiam o acusado, evidentemente. Mas aqui o que me preocupa é o princípio da certeza, a proibição de incerteza legal. Isto é, de determinação. A lei tem que ser clara. Não é? E as palavras da lei são um grande problema. Aliás, eu já falei isso, o maior perigo para a legalidade são as leis indefinidas, as leis obscuras, que permitem interpretações idiosincráticas, tá, de juízes, e o conhecimento das proibições não chega ao povo, porque afinal de contas é para isso que existe a lei penal, é para dar conhecimento das proibições. E em matéria, portanto, de leis indefinidas ou leis obscuras, esse projeto é uma barbaridade, é um absurdo. Eu não vou mencionar todas, evidentemente, todos os tipos de legalidade. O professor Jorge Tavares fez isso, né? Não tentou fazer, isso é impossível. Só pegar alguns exemplos. Por exemplo, os crimes cibernéticos. Olha, aqui é o sujeito para entender essa coisa, tem que fazer um curso. Tem que fazer um curso, porque ele estabelece conceito, tem vários itens, estabelece um conceito de sistema informatizado, de dado informatizado, de provedor de serviço, de dado de tráfego, de artefato malicioso, de credencial de acesso. Eu não sei o que é isso aqui. Como é que o povo vai saber? Vamos falar daqui a pouco alguma coisa sobre a questão do princípio da subsidiariedade, da última ratio. Aqui no Brasil, qualquer coisa, nós logo apelamos para o direito. Os crimes aqui eram dois no projeto, agora virão vários no substitutivo. Era o acesso indevido e a sabotagem informática. Agora apareceu a fraude informática e o artefato malicioso. Ele vai entender esse artefato malicioso. E aí prossegue. Os crimes contra a paz pública. Olha a paz pública aqui. Isso eu lembro que até o Greco também falava disso. Que aqui nós temos um bem jurídico duvidoso. Os crimes contra a paz pública. Mas aqui a grande questão é o terrorismo. O terrorismo. A criminalização do terrorismo, que aparece aqui. Ora, o terrorismo, a gente tem dito, o Jorge Tavares e eu já fizemos conversa até no Ministério da Justiça, o terrorismo é um problema político, não é um problema jurídico. É um problema político que se resolve através de negociação, de tratados, de acordos. Mas vamos resolver o problema Palestina, Israel com o direito penal, o problema do IRA, o problema do País Basco. Como é que vamos resolver esses problemas? O direito penal. Mas no Brasil isso tem uma designação, sabe, muito clara. Muito clara. Quer dizer, a tentativa de formulação jurídica do terrorismo, de definição jurídica, ninguém consegue. Na Alemanha definir o terrorismo, ele abarca todo o Código Penal. Qualquer crime praticado com finalidade, objetivo de terrorismo é terrorismo. Enfim, o direito penal, mas o direito penal, você sabe, os alemães concordaram que o direito penal não tem nenhuma função de controle. Mas aqui tem um objetivo. O objetivo no Brasil é precisamente permitir, ou pelo menos deixar aquela arapuca formada, ou aquela ameaça, aquele dispositivo pronto para a criminalização dos movimentos sociais. Aqui nós dos líderes dos movimentos sociais, mas aí se criminaliza, evidentemente, todo o movimento social. A criminalização do MST, da Via Campesina, da Liga dos Camponeses Pobres, enfim, dos sem-tetos. Esse é o objetivo. Mas é assim que age o capital. E esta lei é uma lei, uma sociedade capitalista, é preciso entender essas coisas. Né? É preciso entender essas coisas. Pois tem coisas ridículas, né?
Quer dizer, evento, onde é que está o evento esportivo ou cultural? Tumulto, evento esportivo, falseamento do resultado de competição, fraude do resultado de competição. Onde é que está o bem jurídico? Porque os dois trabalhos que tanto falam, não ouvem, não escutam, nem sabem o que é bem jurídico. A perturbação, depois tem outra coisa que eu já tenho falado, a perturbação do sossego. Isso é uma contravenções que foram erigidas à condição de crime. Ao invés de descriminalizar, eles promoveram as contravenções a crimes. Perturbação do sossego, isso aqui é uma coisa curiosa. Perturbar o trabalho ou sossego alheio mediante gritaria, algazarro, abuso de instrumentos sonoros, o cara está tocando violão em sua casa, daqui a pouco tem a polícia batendo na porta. Provocar ou não impedir barulho de animal sob guarda. Quer dizer, um cachorro do sujeito começa a latir, ele não consegue fazer, ele tem que segurar o focinho do cachorro, assim. Aí o cachorro morde, daí é ele que grita de dor, né? É uma coisa incrível, né? Para quê? E sem falar nos conceitos, não falando do princípio da legalidade, mas também assim, os conceitos, a questão do dolo. Claro que a lei tem que definir o que é dolo, precisamos disso, não fica, o juiz vai definir o que é dolo. Aí você põe a definir o que é dolo, né? Assim, quando o sujeito quer o resultado, assume com indiferença o risco de produzi-lo. Assumir com indiferença o risco de produzi-lo. Pegam duas teorias que são contraditórias e juntam num conceito. Olha, quem assume, adere com a vontade, investe na vontade, quer dizer, a sua vontade abrange o fato. Agora, com indiferença, a indiferença não está presente à vontade, pouco me importa, a sua vontade não está presente. Como é que eu quero saber, quero que me explique como é que alguém pode assumir como indiferença um resultado. Isso é impossível, não entender nada de psicologia, porque passa no psiquismo humano, mas absolutamente nada. E não faz essas definições monstrengas, né, que são definições para todos os fins, para todos os fins. E a questão também da omissão, a omissão imprópria. Né? A omissão própria não tem nada que está na lei, mas a omissão imprópria, efetivamente, eu estou convencido, é inconstitucional. É inconstitucional. Por quê? Porque a lei prevê o dever de garantia. Que está aí no Código Penal, mas eles reproduzem os mesmos dispositivos do Código Penal. Mas não estabelece a extensão dessa garantia. A que tipos penais se estende o dever de garantia? E quais? A todos? É impossível. Então, se são os mais importantes, quais são os mais importantes? Quer dizer, então é só lesões contra a vida, contra o corpo, contra a liberdade, mas como? Aí usa-se o crime de omissão imprópria, sabe, para responsabilização na área dos crimes contra o sistema financeiro, contra o sistema, contra o meio ambiente, e aí, sabe, funda essa responsabilidade, é o bel prazer. Mas isso viola o princípio da legalidade, porque a lei não autoriza isto, mas não autoriza. Muito bem. Princípio da culpabilidade. Tem que controlar. A culpabilidade é muito importante também. Nós sabemos que a culpabilidade é um conceito complexo, né, que tem vários componentes e é isso que se entende por culpabilidade. Pode ser funda, né, na imputabilidade ou na capacidade de saber e de controlar o que faz. Olha, não é só saber o que faz. Quando você fala em redução da idade da responsabilidade penal, não, qualquer menor de 16 anos sabe que matar é crime. Mas isso não é imputabilidade. Imputabilidade não é só saber, mas é também controlar. É determinar-se de acordo com essa compreensão. E determinar, o que significa determinar-se de acordo com a compreensão? Significa controlar os impulsos, os instintos, a agressividade e a sexualidade. E como é que um jovem de 16 anos pode controlar a agressividade e a sexualidade? Coisa que ele nem conhece, estão despertando nele. Precisa de um mínimo de experiência, de situações de conflito, para que ele aprenda o seu ego miserávelzinho, pequenininho, fraco, aprenda a controlar esses instintos. E aí vem o processo de socialização. Sabe, porque jovens às vezes sabem que matar é crime, que estuprar é crime. Mas ele consegue controlar isso, esses impulsos? Esse é o grande problema. Então, a imputabilidade não é só a capacidade de conhecer o caráter criminoso, mas de controlar os impulsos. Então, é importante saber e de controlar o que faz. E também o elemento nuclear da consciência do injusto, né? Você tem que saber realmente o que faz, não está em situação de erro, de proibição. E na área da exigibilidade, ele deve ter o poder de não fazer o que faz. Aí ele está lidando com as emoções. A área da exigibilidade é somente emoções. E aí nós vamos ver
sabe, tem coisas, né? No Brasil continua se dizendo que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Tá? Quando a emoção, as emoções fracas estão presentes em leis penais, na Alemanha, por exemplo, tem um artigo 33 que fala assim, que não se pune o excesso da legítima defesa determinado por medo, susto ou perturbação. Tá? E nós continuamos dizendo que emoção e paixão não exime de pena. Diz assim, estados, não exime de pena. A questão, quando os crimes, vamos falar, sim, eu antecipei uma coisa. Eu estava dizendo, por que é importante a probabilidade? A probabilidade é importante porque ela serve de limitação da punibilidade. Você não tem como limitar a punibilidade, é apenas fundada na prevenção geral ou especial. Mas você não tem limite. E você precisa, e até os próprios adeptos tentam montar no direito penal com base na prevenção, que é o ROCSIT, você tem que recorrer à ideia de probabilidade como medida. Como medida. Você não pode ser punido além da probabilidade, não pode ser punido sem probabilidade. E aí a probabilidade passa a exercer uma função, apesar de você não conseguir demonstrar o fundamento científico da probabilidade, porque na liberdade, e a liberdade é indemonstrável, mas ela cumpre um significado político importante, porque limita a punibilidade. Por isso que é importante a punibilidade. Limita a punibilidade. Mas no projeto, nesse Drácula que estão ameaçando o povo brasileiro, a probabilidade não funciona. Porque os crimes hediondos, isso viola a probabilidade. E nós tínhamos alguns 4 ou 5 crimes hediondos, 6 ou 7, sei lá, no termo do Código Penal. Quando veio o projeto Sarney, passou para 16, e agora com o substitutivo passou para 18. No futuro, nós, aprovando o terrorismo, vamos ter todos os crimes hediondos e o terrorismo. Tudo é hediondo. Os crimes qualificados pelo resultado. O sujeito dá um soco em alguém que cai numa briga, dá um soco, só que dá um soco, o sujeito cai, bate a cabeça e morre. Uma pena, pela mínima, 4 anos de reclusão. Imagina, você vai praticar desse um soco doloso e pratica um homicídio imprudente, né, ou culposo, somando as penas, não dá 1/3, 1/4 da pena que dá no crime qualificado pelo resultado, na lesão próxima de morte, resultado de morte. Isso é evidentemente inconstitucional, por quê? Porque viola o princípio da probabilidade. A questão da actio libera em causa, ele simplesmente fala, do jeito que em estado de embriaguez, por droga ou outras substâncias equivalentes, produzida por vontade ou culpa, a embriaguez, pratica um crime, está perdido. Está perdido. Eles desconhecem a actio libera em causa, que é uma situação, sabe, de autoincapacitação temporária para praticar um crime determinado. Eu vou ignorar, porque senão não termino. Para praticar um crime determinado, mas eu já vi. Muito obrigado. De autoincapacitação temporária para praticar um crime determinado. E daí, nesse estado de incapacitação temporária, ele pratica esse crime determinado, que pode ser doloso ou imprudente. Então, isso é acto libera em causa. Estamos fora no instrumento de deliberação de uma decisão criminosa, de uma previsão, de uma possibilidade de comportamento criminoso. Só essa hipótese. E as outras hipóteses, quando isso não passa na cabeça dela, não é acto libera em causa. Aí o Estado está em estado de imputabilidade absoluta. O Código Penal resolveu isso de uma maneira muito inteligente. Ele criou um crime que se chama embriaguez plena. Diz assim, que o sujeito, qualquer que seja o crime que ele pratica, ele está de embriaguez plena, em situação de imputabilidade, ele vai receber uma pena, não do crime que ele cometeu, mas vai receber uma pena de 0 até 5 anos. O juiz pode dar uma pena de 6 meses, 1 ano, de 2 anos, mas não vai dar uma pena de 30 anos de reclusão, como ocorre no Brasil, e vai continuar o mesmo critério. O sujeito que é demitido do emprego, que vai para casa, não quer botar para a mulher, entende? Ele chama um amigo, vou tomar uma cachaça aí, pô, eu estou muito preocupado, estou tenso, estou angustiado, perdi meu emprego, tenho minha casa para pagar. Ele toma uma garrafa de cachaça e aí, de repente, ele transfere o ódio que ele tem contra o patrão pro compadre dele, pro amigo dele, dá uma garrafada na cabeça, o cara mata o sujeito. Motivo fútil. 30 anos. Crime hediondo. Crime hediondo. Você viola a probabilidade. E aí vai, a reincidência, né? Essa obsessão pela reincidência, que não é nada, esse é um critério objetivo, não significa nada. Aliás,
A única coisa que isso significa é a falha do Estado no projeto técnico coletivo, que ele diz que realiza, que nunca realiza, mas ele diz que realiza. E que aumenta o tempo de progressão do regime. Nem falar na questão da pessoa jurídica, né, que agora, o crimes econômico-financeiros e também meio ambiente, mas esse problema, como vai definir o problema da responsável penal da pessoa jurídica, os José Tavares tem essa mesma teoria, Nilo Batista, etc. Ela é incapaz de realizar ação e é incapaz de culpabilidade. Se é incapaz de ação e culpabilidade, é incapaz de realizar o tipo injusto, é incapaz de ser objeto de um juízo de reprovação. Precisamos de qualquer outra coisa que não um instrumento penal para punir a pessoa jurídica. Claro que precisa ser responsabilizado, mas não com os princípios do direito penal. Aí o princípio da lesividade. Aqui, eu só quero dizer que o propósito expresso do projeto é que o fato criminoso exige lesão de bem jurídico, o risco de lesão de bem jurídico. Mas quando a realidade é completamente outra. Nós vemos crimes que não têm nenhum bem jurídico, como esse fraude no resultado da competição esportiva, falsear o resultado da competição esportiva. É verdade que eles tiraram o campismo, tiraram o bullying, quer dizer, são tão batidos que foram tanta bordoada nisso aí que tiraram, né? Leis penais enfim, de bem jurídico duvidoso, como já falamos, da paz pública. Quer dizer, a excessiva punitividade aqui, talvez para justificar o terrorismo, né? A saúde pública, a questão das drogas. Aliás, eu estou inteiramente de acordo com a proposta da professora Vera Malaguti. Quer dizer, não tem como descriminalizar, fazer uma discriminação radical, não só no consumo, mas da produção e comércio. Nós temos que fazer isso. Não há alternativa. Porque não se combate uma lei econômica com metralhadoras, como diz o nosso Scherer, porque o problema da droga é que existe uma procura. É por isso que há oferta. Eles criminalizam a oferta. Vai criminalizar, não adianta, a procura continua. Existe uma demanda muito grande. E por aí vai. O princípio da insignificância. Eles adotaram, continuam adotando aquela teoria do Supremo, que exige mínima ofensividade da conduta, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e expressividade da lesão do bem jurídico. Só inexpressividade da lesão do bem jurídico. Só isto vale. Porque é questão do resultado, é o princípio da insignificância do resultado. O desvalor da ação, agora, mínima ofensividade da conduta. Eles fizeram, também criticamos isso, e eles, ao invés de botar reduzidíssimo grau de reprovabilidade, botaram reduzido grau de reprovabilidade. Quer dizer, essa mudança do substantivo em relação ao projeto. Proporcionalidade, eu teria algumas coisas importantes para falar, mas eu já excedi o meu tempo ali, eu quero falar um pouquinho. Vou passar por cima da proporcionalidade, porque por uma questão de consciência de que nós precisamos daqui a pouco almoçar. Mas eu não posso deixar de falar do princípio da humanidade, fundado na dignidade da pessoa humana. Quer dizer, combinação de penas. Combinação, aplicação e execução de penas. Por exemplo, de proibição de pena de morte, perpétua, trabalho forçado, banimento, cruéis, castração, mutilação, esterilização, etc. Nós estamos cheias de penas, não só de penas cruéis, mas de execução cruéis de penas. Os crimes hediondos, a combinação de aplicação e execução aqui é tudo cruel. A maioria dos crimes, as condições de execução são cruéis. A reunificação da execução, que passou para 40 anos, era 30, 40 anos, o sujeito comete um novo crime, depois de iniciar a execução, agora a reunificação não se faz com 30, com 40. A medida de segurança, prazo mínimo, né, igual a pena combinada. Por que não estabelecer aquele critério gaúcho lá muito bom, daqui da turma lá do Hamilton? Diz assim que se aplicaria a pena aplicável se ele fosse imputável, quer dizer, se aplicaria. A duração da medida de segurança é definida pela pena aplicável se ele fosse imputável. Muito mais justo. Não. Aqui diz que é igual a pena combinada ao fato. Por outro lado, se ele pratica o fato com violência, ou inimputável, né, aplica a medida de segurança, com violência ou grave ameaça, aí vai até o máximo vai até 30 anos. Mas imagine, o sujeito inimputável praticou um crime de lesão corporal, é violenta, evidentemente, 30 anos. Ou então ele fez uma ameaça grave, 30 anos. Mas eles estão loucos.
Eles não sabem que a Itália aboliu os manicômios judiciários. Eles não sabem que na Itália não existe mais manicômio judiciário. Mas no Brasil nós continuamos nessa loucura. E por último, o princípio da subsidiariedade. O direito penal, com última ratio. Com última ratio. Mas no Brasil ele é a prima ratio. Basta você ter um problema na área de família, então vamos criminalizar. Suja a lei Maria da Penha. Claro que tem problema, mas a lei Maria da Penha vai resolver esses problemas. Isso não problema daí. Não, tem um bullying, daí tiraram, vamos criminalizar. E assim vai. Quer dizer, qualquer coisa. Agora a questão, né, da homofobia, criminalizar, mas é com direito penal que vai resolver isso? É com direito penal? Ou são outras formas de luta? Quer dizer, a primeira resposta é o direito, não é a última ratio, não. Por isso o Maurício ontem, Maurício Esteiro, fez o relatório, então ele nos mostrou que nós temos 1.688 tipos penais, mas nos últimos 30 anos surgiram 567 novos tipos penais. É isso. Mas isto é uma criminalização assim, galopante. Em nenhum país do mundo acontece nada semelhante. Nada semelhante. Qual a conclusão? A reforma do Código Penal, quer dizer, o substitutivo, na verdade, ele conseguiu ser pior que o projeto Sarney. Pior. Porque, bom, em relação a um e outro, a reforma do Código Penal é inadequada, não é adequada, não é necessária. Na parte geral, talvez alguns pequenos ajustes, maneira de proibição, penas restritivas de direitos, ampliação de hipóteses, etc. Mas na parte geral não precisava mudar. Porque a nossa parte geral atual é muito melhor, mas muito, infinitamente melhor, incomparavelmente melhor do que as propostas no projeto e no substitutivo. A parte especial, sim, precisava incorporar, legislação extravagante. Mas aqui o legislador, quer dizer, o legislador e os reformadores perderam a oportunidade de fazer uma reforma verdadeira. Uma verdadeira reforma de descriminalização, de despenalização, de desinstitucionalização, despenalização da bagatela, dos crimes qualificados pelo Estado, das drogas, dos crimes punidos com detenção, a despenalização. Mas o interesse da vítima não é a punição, todo mundo sabe, o interesse da vítima é a reparação, a restituição, a restauração. E a desinstitucionalização, quer dizer, uma descarcerização radical. Não fizeram. O substitutivo é efetivamente pior do que o projeto Sarney. Porque o aborto, sabe, o projeto Sarney não tinha a questão do aborto. Quer dizer, no caso de risco para a vida ou a saúde da gestante, então não era punido. O aborto, no caso de vontade da gestante, a 12ª semana da gestação, uma coisa que é universalmente assim, acabou. E a questão das drogas, sabe? A aquisição e o cultivo de drogas para uso próprio, que estava lá, muita gente já estava se preparando para obter uma sementezinha de cana sativa e plantar um vazio em casa, sabe? Agora ficou frustrado, porque isso caiu. Isso caiu, não pode mais. É verdade que é muito pouco, mas já era alguma coisa. A conclusão, então esse substitutivo, um projeto, né, que eu chamei de Quasimodo, mas que agora eu refiro como um Drácula, é muito próprio da sociedade capitalista. Da sociedade capitalista, da sociedade classista, da sociedade racista, da sociedade patriarcal. É muito próprio. Vocês esperariam, quem esperaria que eles convocassem quando Juarez Tavares, Dilo Batista, Maurício Stegman, Jair Cirino, o Jaroszewski e outros aqui, para fazer um projeto de Código Penal? O que nós iríamos fazer? Iríamos nos recusar? Não, iríamos apresentar um projeto que realizasse o direito penal mínimo. Enxugaríamos isso para 40, 50 delitos e o resto ficasse no direito administrativo, direito civil. Mas eles não querem isso. Eles precisam desses juristas que são os ideólogos do capital, que vão lá, ampliam a punibilidade, como falou o Estado, uma ampliação geral da punibilidade. E com novos crimes, tudo, precisamos criminalizar. Mas essa sanha punitiva e criminalizadora. Mas nós não aprendemos. Né, que a pena não é capaz de resolver a questão criminal. E aí, claro, continuamos as nossas propostas, ficamos escandalizados com isso, como se não fosse a situação mais normal no capitalismo. Não, vamos trabalhar com o direito penal mínimo, com a abolição do sistema penal. Claro, continuamos abolicionistas, continuamos trabalhando com o direito penal mínimo.
Só que é utópico esperar isso do país capitalista como o Brasil, que os juízes estão assim, muito dispostos a apresentar um projeto como esta, com essas características. Por quê? Porque a sociedade capitalista brasileira necessita da criminalização, necessita da pena e da prisão para sobreviver. Sabe? Porque a sociedade, a única função, na verdade, cumprida do direito penal, nesse tipo de organização social, é garantir, nesse tipo de organização social, organização social desigual, é garantir a desigualdade social. Isso nós sabemos na biologia crítica desde Pazucani. Esse é um dos achados da biologia crítica. Que não se iludem com o discurso que justifica o que legitima a pena, das finalidades da pena, das funções da pena, e diz que a única função da pena, dos dados iguais, garantir a desigualdade social. E quanto mais desigual é a sociedade, mais penas e crimes ela precisa. Por isso nós temos esse projeto. Muito obrigado. Prosseguindo o encerramento, gostaria de lembrar a todos que a entrega do certificado vai acontecer, o encerramento da Emerge às 4h30, com o Raul Savarone, então todos convidados. Sem mais delongas, agradecer aqui os palestrantes, o Alessandro, o professor Emer, o professor Jorge Tavares, todos os presentes, uma boa tarde a todos, muito obrigado pela presença.